competindo em audiência, como diz o meu colega Estevão Menini, com Alemanha e Estados Unidos. Está no ar o Café Missioneiro para falar de educação, um tema muito inerente a este espaço das 13 às 14 horas aqui na Novos Horizontes. Comigo hoje os professores e o comandante do Colégio Tiradentes. Comigo Itamar Walter Elisá da Fontoura e Maria Estela Luca Gazola. Em termos gerais, a gente conversa sobre a participação do Colégio Tiradentes nos jogos culturais da OAB em desenvolvimento na cidade. Mas também o papo irá enveredar para caminhos como disciplina, a importância de se escrever corretamente e toda essa questão da educação. Eu de antemão já agradeço a presença dos convidados de hoje e fico contente que mais uma vez temos aqui no estúdio também ouvintes do Café Missioneiro que acompanham aí o programa. Quem está no trânsito já sabe que o nosso papo diário segue até as 2 da tarde. Muito boa tarde, é um prazer, vocês fiquem bem tranquilos, a gente já quebrou o gelo aqui no começo do programa e as câmeras não estão aí para assustar ninguém, elas estão apenas para mostrar um programa de rádio que também é transmitido pela nossa web TV, mas faz de conta que elas não estão aí. Comandante, é um prazer tê-lo aqui, eu já conversei anteriormente com o pessoal do Colégio Tiradentes. E como estão as coisas por lá nesses 4 anos? Um prazer recebê-lo. O prazer é todo nosso. Boa tarde aos ouvintes e aos telespectadores da Novos Horizontes. Nós estamos no comando do Colégio Tiradentes há cerca de um ano. E só herdamos um passado já promissor da escola, né? Com bons professores, alunos dedicados. Então, a tendência da escola e como os resultados têm aparecido, né? Cada vez melhorar, se interlaçar com a comunidade santo-angelense e regional, né? Então, esse é o objetivo da nossa escola e eu acho que está bem encaminhado. Essa competição que a OAB oferece, vamos dizer assim, porque eu enxergo isso como algo muito importante que está acontecendo na cidade, eu tenho insistido nessas palavras e parece que, claro, alguns já se deram conta da importância que tem, não no sentido da competição, de saber quem é o melhor, mas de envolver toda a comunidade escolar, lamentavelmente a comunidade escolar, as escolas particulares não estão participando, deveriam estar, pelo menos foram convidadas também, mas a importância que se tem isso é de esse envolvimento das comunidades escolares. Nas 2 etapas que a gente já cobriu, né, que já foram realizadas, a gente notou como é importante a presença dos familiares dentro da escola, na forma com que os alunos ensaiam, apresentam seus trabalhos. E pela questão da disciplina, da organização que o colégio tem, eu já vejo que o plano é vencer, coordenador. Com certeza, né? De antemão nós temos que já parabenizar a subseção local da OAB, o Dr. Luiz Cláudio, o Dr. Itaguaci, por essa brilhante iniciativa, né? Isso aí é algo inovador, diferente na nossa cidade e eu tenho certeza que isso vai se espalhar, oxalá, para todo o país. Mas, realmente, a escola sempre busca, né, em qualquer competição, vencer. A excelência, né? Mas o objetivo maior também é esse desafio novo desafio, né? Novos horizontes, né? Fazer o trocadilho para os alunos, né? É algo inovador, algo que num primeiro momento acaba um pouco de temor, mas são barreiras que têm que ser superadas, né? Logo ali na universidade ele vai ter que apresentar um TCC, vai ter que fazer uma apresentação várias vezes, então é algo diferente e que certamente vai contribuir com o crescimento tanto intelectual como para a vida do aluno. A professora Elisá da Fontoura é professora de português e de saída, sim, eu lhe pergunto, a partir do momento que foi apresentado esse desafio
para os alunos. Em especial, eu sei que a oratória é um o grupo está se preparando para apresentar. Mas no momento que eles ficaram sabendo de que este seria o desafio ou a realização desse certame, como os alunos reagiram, professora? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Bem, no momento que nós lançamos o desafio, né, a escola foi desafiada, e nós lançamos esse desafio então aos alunos. Eles se interessaram muito no primeiro momento, só que não teria como todos os alunos fazer a sua oratória devido ao tempo. Então, como nós nos organizamos? Nós organizamos as turmas em grupos. E esses grupos foram atrás da pesquisa em cima de temas propostos pela UAB. Temas como cotidiano, bem-estar, respeito à diversidade, direito de se manifestar, pagamentos de tributos. E eles fizeram essa pesquisa, então, em grupo de 4 componentes. E entre esses 4 componentes de cada grupo, um vai representar a turma como no resultado final, né? Como foi a pesquisa, as discussões desenvolvidas em cima do tema. Só para entender como será essa apresentação, numa espécie de um púlpito, num palco para o grupo, como que isso vai funcionar? Isso, eles vão apresentar para a comunidade hoje à noite, né? Ali no Antônio Sepe, os familiares, Centro de Cultura, os familiares foram convidados, toda a comunidade escolar foi convidada, e eles vão apresentar, digamos, um componente do grupo. Pesquisaram sobre diversidade cultural. Esse componente vai explanar, dentro desse tema, uma tese. Eles criaram uma tese através de suas discussões. Então, ele vai explanar sobre os resultados da pesquisa dele para o grande público, né? O ponto de vista do grupo em relação a esse tema, a este assunto. Quantos grupos são? Do primeiro ano, fechou 21 grupos, e a soma do segundo e terceiro ano, mais 21 grupos. Então, ou seja... São 42 apresentações. 42 apresentações. E numa noite só? É um desafio, vamos ver se... Quantos minutos, mais ou menos? No mínimo 5 minutos, no máximo 15. A média dos discursos deles, da oratória deles, está em torno de 7 minutos, 8 minutos. Tá, isso então, é hoje à noite? Isso, hoje à noite, em que horário? Às 17 horas. A partir das 17 horas começa. E daí vai embora ali. Daí vai. Essa programação começa e não tem hora para terminar, mais ou menos. Qual é o plano, professora Maria Estela? Luca, pode falar tranquilamente, professora. Não, eu estou aqui soprando para profilizar, dizendo que se formos fazer todas as apresentações hoje à noite, provavelmente vamos até 9 horas. Sim. A 21 horas, né? E essa proposta que a Profilizar colocou, o interessante é que houve uma pesquisa, houve uma apresentação de trabalho escrita, houve depois a elaboração de uma tese, né, assim, digamos, de uma proposta de oratória, e a princípio foi tudo muito bom, mas no momento da escolha do orador foi um pouquinho tumultuado. Se ninguém queria, com certeza, vai por sorteio, mais ou menos. Só, Fábio, que o capitão aceitou esse desafio com o grupo de professores, mas assim, foi muito... Nos apaixonamos de primeira, porque era um desejo da escola. Nós já queríamos trabalhar oratória com os alunos e veio a calhar. Então, e pensando que o Colégio Tiradentes não prepara somente para concurso, para vestibular, para Enem, prepara para a vida. Hoje também tem um projeto do governo federal de um pacto para o fortalecimento do ensino médio, onde se trabalha a educação humana integral. O primeiro caderno do pacto está trazendo isso, que a escola tem que preparar o aluno não só para o trabalho, não só para o concurso, mas para a vida, porque ele é um ser humano. Essa questão que a senhora chama atenção é de absoluta importância, porque isso é exatamente o que a senhora está trazendo aqui para os nossos ouvintes, aparentemente está sendo esquecido. As pessoas têm pensado absolutamente
nessas provas imediatas que tem, já imaginando um fim, sendo que tem todo um caminho a ser percorrido. Isso parece muito óbvio no nosso discurso, num bate-papo, mas na prática é efetivamente o que está sendo esquecido. Fábio, e assim, ó, interessante que a gente traga aqui, como estamos falando da escola e não somente da oratória, que nós temos mais 3 projetos andando dentro da escola. Projeto dos pontos turísticos, curtas dos pontos turísticos do município, do interior. Um projeto sobre drogadição. Um projeto de uma maquete construída em escala de matemática, onde todas as disciplinas entraram, onde vai haver uma apresentação de trabalho na metodologia científica. Então, assim, a gente está trabalhando bastante esse preparo deles para a vida, esse preparo deles. Bom, vamos fazer um trabalho apresentado usando a Furastê, usando toda a metodologia no ensino médio. Vamos nos preparar para o TCC também. Então, assim, essa preocupação diária do Tiradentes. Hoje de manhã, quando o professor de física disse de quem foi ele, como ele não estava, de quem foi essa ideia brilhante, maravilhosa desse trabalho de oratória. Eu não tive isso na minha escola. Então, quer dizer, que o professor de física podia ter dito, eu vou ter que parar de dar aula agora para eles ensaiarem isto. Não, o que ele disse? Parabéns. Então, todos os professores estão muito envolvidos em todas as áreas. Todos respeitam muito essa preocupação com o ser humano integral. Fala-se em oratória, claro que isso vem até da própria questão de ser uma subseção de uma ordem de advogados promovendo isso aí. Mas eu, quando ouço isso, como jornalista, a primeira coisa que eu penso é que podem estar aí surgindo jornalistas que farão, porque é algo muito parecido, mudam alguns elementos de alguma técnica, alguma coisa de linguagem, mas a grosso modo é muito semelhante ao trabalho de um repórter, porque o que vocês estão nos relatando? Me relatando que foi feita uma pesquisa, colheram-se os dados, fez-se uma observação e a partir dessa observação irá ocorrer um relato. Basicamente, essa é a estrutura de uma reportagem, né? Então, sim. Na realidade, não é somente um relato, né? Porque eles se posicionaram dentro dos temas. Alguns a favor, outros contra, ou colocaram a tese deles. Por exemplo, a tese de diversidade racial. Temos aí as cotas, que é um assunto polêmico. Então, nós temos grupos que estão defendendo as cotas e outros grupos que são contra, se posicionando com argumentos fortes em relação a que não precisaria, digamos, as cotas hoje, no caso, para beneficiar um segmento, né, racial. Então, na realidade, está despertando neles a criticidade, né? Mas uma criticidade consciente, não o fato de simplesmente criticar alguma coisa sem ter base para a sua crítica. Isso é muito bom ocorrer com jovens nesse período da vida. A gente acompanha aí nas redes sociais qualquer tipo de manifestação que ocorre. As pessoas imediatamente tomam suas posições, mas lhes falta exatamente isso que vocês estão a apresentar, que é o fato das pessoas saberem do que estão falando, ou pelo menos buscarem entender sobre o que irão opinar. É importante destacar também que, por ser uma escola militar, às vezes se criam paradigmas, se criam ideias de que há uma espécie de controle do pensamento do aluno, né? E se a comunidade for lá hoje na nossa apresentação, verá que realmente não é. Existem os alunos que falam contra a questão do militarismo, né? Então, a ideia e o ambiente na sala de aula é bastante democrático. Nós mantemos a questão da disciplina para que tenha um andamento melhor, né? Que achamos, e é a filosofia da instituição, que essa disciplina é necessária para se aumentar aí as questões de conhecimento até no ensino médio. Mas assim, nós somos bem democráticos nesse sentido na sala de aula. Muito bem, a gente vai fazer um breve intervalo e em seguida eu retorno
com o comandante do Colégio Tiradentes, Itamar Walter, e as professoras Elisada Fontoura e Maria Estela Luca Gazola. Já voltamos. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. O Café Missioneiro está de volta falando sobre educação, mas eu peço um espacinho aos meus colegas do dia aqui para chamar a atenção para uma reportagem postada na manhã de hoje, produzida pelo jornalista Estevão Minini. Sabe-se que existem muitas obras na cidade e, para tanto, o passeio público, a popular calçada, muitas dessas calçadas ficam obstruídas com material. Existe um código de posturas, existem regulamentações, todas elas antigas, no caso específico de Santo Ângelo, mas também existe um plano diretor. Nós fomos atrás dos responsáveis para que estes falassem claramente quais são as regras. Foram 5 ou 6 telefonemas, além de transferências e esperas de número. Finalmente fomos recebidos na manhã de hoje nas secretarias de obras, porém as informações não nos foram passadas. Eu não sei o que existe em Santo Ângelo, que as pessoas têm medo de falar de coisas óbvias. Não é crítica, não é nada. A gente apenas gostaria de saber qual é a regra. E o resultado dessa reportagem, inclusive um local muito pitoresco da cidade, passa por obras no momento, vocês observem bem, na esquina da Avenida Brasil com a Avenida Venâncio Aires. Há um lugar tradicional da cidade que está em obras com a sua calçada obstruída. Vocês podem acessar www.novosHorizontesfm.com/notícias e o vídeo e o texto estão lá publicados. No programa de hoje, como eu já disse, eu recebo o comandante do Colégio Tiradentes, Itamar Walter, e as professoras Elisada Fontoura e Maria Estela Luca Gazola. A partir das 17 horas, o Colégio Tiradentes participa hoje, a etapa que envolve o Colégio Tiradentes, dos Jogos Culturais da OAB, ali no Centro de Cultura. A turma toda, as turmas todas, pelo que eu fiquei sabendo, são 42 grupos. Irão apresentar os seus pontos de vista num certame de oratória. Já me dá muita vontade de pedir para todo esse pessoal nos fornecer esse conteúdo para a gente divulgar essa diversidade de opiniões através do nosso site aí, e estamos à disposição. Se vocês quiserem nos fornecer esses textos, esses materiais aí, a gente tem o máximo de interesse em divulgar, porque eu imagino que deva ter, assim, como foi apresentado há pouco por vocês, muitas ideias, muitas leituras, muitas percepções. E o que eu acredito de forma muito clara que a nossa cidade, a nossa comunidade precisa é exatamente da diversidade da opinião. Não somos lado A ou lado B, nós temos pelo menos... aqui eu já tenho 42 lados que me foi apresentado aí por vocês, né? E possivelmente teremos na plateia pessoas com opiniões diferentes também. E aí que eu acho que é que o assunto fica bom, comandante. Com certeza, é bem bacana essa repertório, essas várias ideias, né? Alunos até bem próximos, com pensamentos totalmente diversos, e eles expõem todos esses pensamentos e com ideias bem sustentadas, né? Com conclusões bem feitas. Um trabalho bem bacana que vale a pena assistir. Muito bem. Professora Maria Estela Luca, eu sei que a senhora trouxe uma série de anotações aí sobre algumas questões. A questão da disciplina. Hoje, quando vocês chegaram aqui, eu comentei com vocês de como é importante se ter a disciplina para que ela seja aplicada depois
no resto da vida. A senhora esboçou alguma coisa nesse sentido e eu gostaria que a senhora comentasse essa questão. Fábio, a gente, mesmo sendo uma escola militar, nós, como o comandante falou, temos um trabalho bastante democrático. E isto é bem interessante porque recebemos, inclusive, trouxe aqui, não sabia que íamos tratar desse assunto, a revista Pátio, de junho a agosto de 2014, onde ela traz justamente essa questão da autoridade nas relações educativas. E aí ela nos fortalece. Esta revista do governo federal que nos manda, ela nos fortalece porque ela traz muito forte a questão de que da importância de nós, escola, estarmos resgatando este espaço de autoridade, não de poder. E essa autoridade, ela tem que ser feita de uma maneira tal que, como acontece lá conosco, existe um comandante, existe uma autoridade dada ao professor, que é do professor, só estamos devolvendo, né? Existe um corpo de alunos que é responsável pela disciplina, e também existe uma autoridade que é exercitada pelos alunos. Os alunos fazem exercício de comando, comandante de turma, comandante de pelotão. Praticamente todos os alunos passam por esse exercício. Então, eles obedecem uma autoridade e eles exercitam isto. E a gente daí começa a trazer, assim, documentos do governo federal, documentos que trazem a proposta do ensino médio, e a gente começa a se dar conta que a gente está realmente certo. E que muitas vezes nós somos até colocados como se não estivéssemos dentro do corpo docente da educação, da Secretaria de Educação. Em alguns momentos nós nos sentimos um pouco fora do contexto, porque nós estamos buscando e fortalecendo este tipo de trabalho, onde o professor ainda possa, não como detentor de todo o saber, mas como aquele que orienta e que está um pouquinho acima, digamos, e que tem uma autoridade que é própria dele, por isso ele é o professor na sala de aula, ele não é mais o aluno. Então, nós trabalhamos muito forte isso. E quando se pensou na oratória, Fábio, e em todos estes outros projetos, sempre se está trazendo, assim, o exercício que eles estão fazendo para amanhã estarem fora da escola. E eu colocaria uma questão para vocês. Assim, eu como pai tenho relatos, assim, tenho amigos, enfim, que em diferentes escolas. Existem escolas na cidade em que se transfere, vamos dizer assim, para uma espécie de um ente, de uma figura, do coordenador, do diretor, enfim, e essa figura surge em momentos de conflito como alguém que se ameaça o aluno de que se tu não entrares na linha ou se tu não fizeres determinada, enfim, né, numa situação, tu irás lá para a direção. Existe isso é algo clássico na educação, uma forma coercitiva, uma forma um pouco assim, meio na pressão, para que se tente resolver imediatamente determinadas questões. A partir do relato que eu observo da professora, eu sinto que essa estrutura ou essa forma com que vocês procuram organizar esse cotidiano, eu diria, da escola, aparentemente, ou pelo menos nesse primeiro momento, eu imagino que isso deva funcionar de uma melhor forma do que esse sistema da ameaça, né? Porque para o professor, nessas outras situações, fica muito fácil para ele. Se ele não consegue dominar aquela questão que está acontecendo dentro da sala de aula, ele transfere para uma instância superior. E acaba, já nessa instância superior, por uma questão óbvia de comunicação, né? O assunto já chega lá na direção com uma leitura, com uma interpretação, que pode ser injusta. O que vocês me dizem disso? Fábio, eu não sei o que o comandante
como comandante vê, porque na realidade eu vou ver como educadora. Eu acho, Fábio, que essas relações precisam ser resgatadas de professor e aluno e de autoridade também. Então, assim, ó, Fábio, por onde, digamos, o que permeia todo esse processo? Eu vou te mandar para a direção, eu vou te mandar para a orientadora, eu vou te mandar, enfim. O professor está cheio de horas-aulas. Certo. Trabalhando 60 horas. Ele quer vencer o conteúdo e ponto final, e acaba acontecendo isso. Isso é absolutamente compreensível. É compreensível. E existe também um processo que foi acontecendo, que a família foi transferindo para a escola essas obrigações de educar, de escutar, ouvir, entende? A minha hora de falar, absoluta falta de respeito. Exatamente. Então, nós também temos que compreender este processo. E o que acontece? Nós mesmo, com toda esta autoridade que as pessoas imaginam... Às vezes nem adianta mandar para a direção, porque não vai resolver. Exatamente, não vai. E às vezes o professor diz, não vai dar em nada, ou até o aluno diz, não dá nada, eu vou lá. Então, assim, ó, isso é uma problemática, dá uma discussão muito grande, Fábio, sobre isso, porque nós, professores, muitas vezes, acabamos fazendo papel de pai e mãe. Sabemos do nosso compromisso de educarmos o aluno como ser humano integral, mas sabemos que nós estamos recebendo um aluno que de casa muitas vezes não está em casa, muitas vezes não está conseguindo receber isso. Receber isso também porque o pai e a mãe estão trabalhando excessivamente. Nós temos também mecanismos de coerção, de punições, né? Sem dúvida. Que queira ou não, funciona a hierarquia e a disciplina. Mas o aluno que vai para lá, ele já meio que entra com a perspectiva de que ele tem que seguir determinadas regras, né? Meio que um pacto, né? Que a família e o próprio aluno faz com a própria escola. Então, nós temos os nossos mecanismos sancionatórios, que nem outras escolas também. Às vezes são usados, muitas vezes, eles têm uma média disciplinar e a média do conhecimento intelectual lá. Mas, naturalmente, assim, notamos que eles tendem a se comportar daqui a pouco um pouco melhor nesse trato na sala de aula, principalmente reverenciando os professores, né? E que é o nosso objetivo, resgatar essa autoridade que o professor tem, e nunca perdeu, na verdade, né? É só uma questão de resgate. Mas são mecanismos que, infelizmente ou felizmente, existem de sancionatório, que nós temos que utilizá-los. Muito bem, a gente encaminha o final do nosso bate-papo. Vocês viram como é algo tranquilo, a gente consegue transmitir o recado, se falar sobre até alguns tabus ou alguma coisa. E é mais ou menos esse nosso objetivo. Professora Elisada Fontoura, alguma recomendação, algum comentário em relação ao que ocorre hoje a partir das 17 horas? Bem, reforçar o convite, né, a toda a comunidade. Então, ali no Centro de Cultura, hoje às 17 horas, nossos alunos vão estar explanando sobre vários assuntos e mostrando um pouco, né, o resultado das pesquisas deles. E para os nossos alunos em especial, eles pesquisaram, eles estão sabendo, então tranquilidade, pegar e conversar, porque a oratória nada mais é do que uma conversa, né? Uma conversa com o público. Então, ir lá tranquilos, afinal eles fizeram um trabalho excelente, eles mostraram que são capazes, e tenho certeza que a comunidade vai sair surpreendida dali hoje. Muito bem, e daí tem um grupo que vai depois representar na final o Colégio Tiradentes, é isso? Sim, de cada série, tem a banca julgadora, né? Que vai avaliar os trabalhos dos alunos, e de cada série sai um classificado aí que vai representar o Tiradentes frente às outras escolas. Em novembro, lá no final do ano. Muito bem, então eu agradeço muito a presença de vocês. Vocês sintam-se à vontade para entrarem em contato conosco e voltarem aqui ao programa. Para nós é sempre um prazer falar sobre esses assuntos da educação. Ok? Estaremos lá depois também acompanhando aí essa etapa aí do certame. Sobre o que nós falamos para quem ligou o rádio agora. Na tarde de hoje, a partir das 17 horas, ocorre no Centro Municipal de Cultura, mais especificamente no teatro, né? Ou é no centro? No centro, no auditório do Centro de Cultura.
uma etapa dos Jogos Culturais da OAB com a participação do Colégio Tiradentes. Lá, alunos que se prepararam aí no período desde que foi lançado este certame, no começo de abril, e a partir daí os alunos foram desafiados, montaram grupos, se organizaram e se prepararam para a tarde de hoje. Alguns desses irão representar o Colégio Tiradentes em novembro, no certame final dos Jogos Culturais da OAB. Este foi o Café Missioneiro desta quinta-feira, com os trabalhos de Vivian Ferraza na operação de áudio, o mestre Matheus Rasta no suíte e o jornalista Estevão Minini nas lentes da Novos Horizontes. Amanhã estarei de volta, muito boa tarde e fiquem com Deus. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.